Queridos equipistas, Padre Henrique Rafael, se as equipes de Nossa Senhora não forem um viveiro de homens e de mulheres prontos a assumir com toda a coragem todas as suas responsabilidades na igreja e na cidade, perdem a sua razão de ser. Queridos, casal é um sinal do amor de Deus e tem uma missão testemunhal. Testemunha de viver e de vida que tem uma marca de serviço dentro e fora do movimento. O matrimônio é, por si, um ato de fecundidade. A missão não é uma escolha, mas uma consequência do fato de sermos um casal cristão, de sermos sacramento vivo que se renova e se valida dia a dia. Se o batismo é um matrimônio com Cristo, a crisma reforça e confirma este vínculo de amor. O Vaticano II diz: com o sacramento da confirmação, os fiéis se vinculam mais perfeitamente à Igreja, isto é, a Cristo. Lumen Gentium, número 11. Jesus, Redentor, redime o amor e o matrimônio. Reporta o matrimônio à dignidade originária, unidade, fidelidade, indissolubilidade. Mas, sobretudo, eleva o matrimônio humano à dignidade sobrenatural, de sacramento, isto é, de sinal sensível, que significa e reproduz uma realidade sobrenatural. No matrimônio, o sinal é a aliança de amor entre que os esposos têm um para com o outro. O vínculo nupcial como realidade de amor. A realidade sobrenatural é a aliança de amor entre Cristo e a Igreja. Aquela aliança, aquela ligação indissolúvel do amor que se encontra entre Cristo e os batizados. No Antigo Testamento, os profetas diziam que o amor de Deus pelo povo hebreu é como um matrimônio. No Novo Testamento se deve dizer inversamente e com eficácia certamente maior: o matrimônio cristão é como a união de Cristo com a Igreja. O vínculo que une o homem e a mulher e lhe faz uma só carne advém em virtude do sacramento do matrimônio, sinal e reprodução daquela aliança que une o Verbo de Deus à natureza, por ele assumido, e o Cristo, cabeça da Igreja, seu corpo, em força do Espírito Santo. Por isso, o casal cristão não se sustém somente pela natural complementariedade existente entre homem e mulher, nem se rege unicamente sobre a vontade da comunhão dos esposos, mas tem a sua origem surgente naquela aliança que indissoluvelmente une o Salvador à sua Igreja. Quando dois batizados se esposam, criam entre si um pacto, uma aliança de amor. Reproduzem aquela aliança de amor que fazem um contrato com Jesus mediante o batismo. O matrimônio cristão reproduz entre os dois esposos a aliança de amor que o batismo produz entre Cristo e os dois, entre Cristo e a Igreja. A vida conjugal deverá ser, pois, atuação e atualização mais generosa deste pacto de amor e deve cercar de reproduzir em prática o amor de Jesus que é vindo a cada um dos esposos, seja a esposa ou o esposo. O matrimônio é, portanto, o ponto de pertença, é o início de uma nova vida. Portanto, é uma missão a ser vivida. Jeremias, no capítulo 1, versículo 7, já diz: pois irás aonde eu te enviar e dirás tudo o que eu te mandar. Será que estamos dispostos, de fato, a irmos aonde ele nos envia? Compreender a natureza da missão cristã. Isso é tão necessário que nós seguimos o método ver, julgar e agir. Ver por meio da leitura e estudo do tema, julgar por meio da vivência dos PCS, do retiro, e agir por meio do testemunho de vida, das sugestões citadas no documento Vocação e Missão. É o guia das equipes de Nossa Senhora, na página 176. A mística das equipes, testemunho de vida, é um dos pilares do nosso carisma.
Teologia do Matrimônio, liga-nos ao nosso fundador, Padre Henrique Rafael. Um caminho, portanto, é um percurso. O matrimônio, sacramento de missão. Envia 2 a 2 e cada equipista é enviado pelo Senhor. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. É o projeto de salvação que cada casal, por meio da santidade, é chamado a colaborar para fazer acontecer essa realidade da Boa Nova a todos. Por isso, a orientação geral: não tenhamos medo, saiamos. Ajudar os equipistas pelo estudo e reflexão a crescermos na fé, na compreensão da missão do movimento, na igreja, no mundo. Ser casal é entregar a Deus e permitir a Deus que se realize essa obra nova, edificar de fato as suas vidas a partir da boa nova do Evangelho, fortalecendo assim a identidade de discípulos missionários na vivência da vocação e missão recebida no batismo, na confirmação e realizada de modo específico no matrimônio. Eucaristia também, onde é a fonte e o ápice da vida cristã. Objetivos do tema: matrimônio é sacramento, sinal de Cristo, e tem missão, que deriva justamente desse sinal. Clarear os fundamentos é algo que nós precisamos para fortalecer as nossas convicções e compreendendo assim as consequências para assumirmos e vivermos este projeto. De onde viemos e para onde iremos com este tema de estudo. Daí as orientações específicas para cada ano. Os equipistas numa igreja, em saída, que nos convida a não termos mais medo, a não desanimarmos e nem deixar vencer pelo cansaço, pelo medo, pela insegurança. Deus é nosso alimento, como lembra o episódio de Elias: come, levanta e anda. O que queiramos que aconteça para as nossas equipes? O que nós desejamos? Vejamos o plano geral: fundamento, batismo e a confirmação. As convicções, a presença da graça própria dada por Deus. E a igreja começa justamente na igreja doméstica. Mas ela vai se ampliando e nas equipes de Nossa Senhora nós vemos isso crescendo na vivência do carisma. O equipista é o canal da graça de Deus e a consequência é o testemunho da união de Cristo e da igreja, que tem dificuldades, que tem problemas, mas que tem, acima de tudo, essa vivência de serviço específico na missão. Nós compreendemos que o projeto de Deus, ele passa pelo casal, ele passa pela família, e esses têm um ministério especial da palavra e são chamados a anunciar também a Boa Nova por meio do testemunho de vida, testemunho de partilha. E o plano geral? O plano geral são 9 reuniões de estudo com 8 capítulos referentes ao tema. O 9º, como é de praxe, como é de costume, é sempre o balanço. E os capítulos são de degraus, num crescente para levar o objetivo fundamental que vem do matrimônio e a grande conquista que é a santificação, a salvação do mundo inteiro. Todos nós somos chamados a caminhar para Deus. O capítulo 1. O capítulo 1 nos mostra a dimensão missionária das equipes de Nossa Senhora. E a missão da equipe, ela nasce com uma missão, pois a equipe é comunidade eclesial, pequena eclesia e semente para anunciar a vida e vida plena. Equipe, portanto, é um local sobrenatural e que acompanha cada casal. É uma comunidade que acolhe os batizados e aqueles que vivem o sacramento matrimonial. Viver, portanto, essa iniciação cristã com intensidade, o nosso batismo, a nossa crisma, a nossa Eucaristia e a que se completa também com o viver do sacramento do matrimônio. O capítulo 2, o casamento, um caminho para a santidade. A missão do matrimônio não é uma missão impossível, mas é uma missão realizável. O tema de estudo ajuda o casal a compreender a santificação do mesmo e a viver o batismo e a confirmação
nos dá o Espírito e nos fortalece na Eucaristia. Somos, portanto, alimentados na nossa santidade. E a santidade deve transbordar em nós e nos outros. O próximo capítulo, capítulo 3, marido e mulher, vós sois por Cristo encarregados da missão junto ao vosso cônjuge. A missão dos cônjuges, dos esposos. Cada um recebe um ao outro como terra de missão e ambos são chamados a evangelizar e salvar um ao outro. E nessa santificação conjugal se abre outras dimensões de missão, porque nós, como o Pai me enviou, eu também envio vocês e nós também somos enviados. Capítulo 4. A missão do casal em relação às crianças. A missão dos pais e mães. É um testemunho de amor de Deus, toda própria dos cônjuges, é aquela de dar a Deus filhos que o amem. E os casais devem pensar que os seus filhos são um eterno desejo de Deus, um dom de Deus, um fruto do amor de Deus, antes de seu próprio amor. Dar a Deus filhos significa endereçá-los por meio de uma boa educação cristã. E educação é como uma procriação continuada. É como se os pais continuassem a gerar dia a dia os seus filhos, com dedicação, com sacrifício, sem dúvida. E depois que os filhos com batismo são membros de Cristo Jesus, a educação cristã os endereça e os ajuda a reproduzir em seus filhos a imagem de Cristo. Os pais são missionários enviados aos filhos e devem ser acolhidos na vivência deste amor e dessa responsabilidade. Transformar os corações ao exemplo do coração de Jesus. O capítulo 5 é o ministério da hospitalidade, a missão da família. A família é uma pequena igreja, uma capacidade de receber o outro, de receber os filhos, de receber os demais casais, e um recebendo o outro, recebemos a mesma presença de Deus. A hospitalidade derivada em abrir-se o outro que passa. Casa, lar, é uma hospedaria, como nós vemos no Bom Samaritano. Eis uma pedra fundamental da espiritualidade das equipes de Nossa Senhora. Hospitalidade que impede o fechar-se em si mesmo nos diversos aspectos, mas se abre à fertilidade, ao encontro do outro para ser acolhido. No capítulo 6, uma missão em relação aos outros casais. Missão dos companheiros, companheiras na caminhada. Eis o transbordar-se, eis o vivenciar a evangelização para os outros casais e outros casais fora também da equipe. O que é bom deve ser partilhado. A equipe surge como proposta de caminhar juntos, uns em relação aos outros. Ser um casal santo é ser um sinal aos outros que também têm este mesmo desejo. E o desejo se torna uma vontade, e logo a vontade se torna realidade. Amai uns aos outros. Nós não só recebemos, mas doamos ao movimento, à igreja, ao mundo inteiro. Capítulo 7. O lar apostólico. A missão do apostolado. Local de fortalecimento da fé, das virtudes da convivência, que criam um verdadeiro apóstolo. É um esclarecer que o lar humano seja preenchido com a graça de Deus, para que se torne um lar apostólico. E aí, enviados somos aos demais e para todo mundo. O capítulo 8, a missão do céu. O objetivo da missão, o céu. Filhos e filhas do céu, a família eterna. O cristão, a cristã que crê que esta vida terrena é só uma passagem, uma prova em que deve testemunhar o seu amor por Deus. Não estamos ainda preparados para a morte, não. Mas é por ela que precisamos nos preparar para vivenciar a eternidade, que inicia no dia do nosso batismo. O paraíso é amar Deus conhecido e revelado. O homem será eternamente feliz com Deus ou infeliz sem Ele. Deus é amor.
É a grande esperança de cada família. Querer bem, renovar sempre este amor nas alegrias e nas tristezas, cercando sempre de Deus cada coisa para podermos amar eternamente nele. Daí surge a viuvez. Viuvez que tem uma esperança de reencontro. A viuvez que é o momento de intercessão e testemunho para muitos que irão vivenciar também essa experiência. E o último capítulo, capítulo 9, como de praxe, é o balanço, que poderíamos resumir aqui em 3 palavrinhas. Que bom, que pena, que tal? Vermos o que foi de bom e como poderá melhorar. Que pena, seria o pedir o perdão e avaliar assim o progresso ou não. Que tal seria o discernir a vontade de Deus e corrigir os rumos, renovando assim o nosso próprio ardor missionário. Como vivemos o ser equipista, o viver o carisma e o viver a própria vida, o viver eclesial na nossa paróquia, o viver eclesial também na sociedade? O Espírito Santo sempre é a condição de possibilidade. Por isso, a oração inicial sempre nós invocamos o Espírito Santo. Por isso, a reflexão do movimento, os textos do fundador, os textos do Papa, que nos auxiliam a ver essa atualização da palavra, esse vivenciar dessa integração do pensamento, são iluminados pela ação pneumatológica, pela ação do Espírito Santo. O fundamento bíblico é o nosso alimentar, é o ouvir o que Deus quer de nós. E depois nós levamos a partilha dessa mesma palavra que entra nos nossos ouvidos e corações, que também são partilhados. Estudemos como casal e depois como equipe. Vamos ler mesmo nas dificuldades, nos diversos trabalhos. Arrumemos sempre um tempo para isso. É difícil. Por isso, quero trazer o pensamento do querido e saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida. Onde há povo, há missão. E onde há missão, há 1000 razões para ser feliz. Por isso digo a cada equipista, onde há equipista, há missão. E 1000 razões para ser feliz. Que todos possam aproveitar cada vez mais o tema deste ano de 2021.